Para você que está acompanhando as Olimpíadas aí da sua casa, para você que está torcendo pelos atletas brasileiros, viemos aqui fazer alguns comentários com você a respeito do que está acontecendo em Paris. Em Paris. Se você está acompanhando de casa assim como eu, dê glória a Deus e fique feliz. Se tu está aí na França, filho, né? Aproveita, né? Olha aí a torre, ai, as coisas lindas aí na França, né? Então, querido, nós estamos aqui para fazer alguns comentários acerca do que está acontecendo. E você está no programa O Pai Tá na Casa. É isso aí. Nós estamos hoje de uma forma diferente, não falando apenas de vida de adolescentes, vida de pais de adolescentes. Não tem aquele, né? O senhor, a senhora que está aí com esse menino lindo, essa menina linda, estão comendo até o reboco da parede, né? Então hoje nós estamos aqui um pouquinho diferente. Vamos falar de esporte. Talvez você em casa, né, pai de adolescente, ou talvez você um adolescente, esteja aí se inspirando nos nossos atletas. E é isso que a gente quer provocar no seu coração nesse dia. Mas para isso, eu convidei aqui a Júlia, que está acompanhando, né, Júlia, os jogos, todas as partidas, na medida do possível, né, no intervalo de uma aula e outra, e a gente vai acompanhando lá e torcendo. Amém. Como é que você está vendo aí o quadro geral aí? Como é O que quadro tá? geral tá triste. Que a gente só tem 2 medalhinhas de ouro. 2 medalhas Tá de uma ouro. coisa muito triste pra gente, mas a gente tem 17 medalhas no total. É uma boa quantidade, apesar dos Estados Unidos já estar com 70 e pouco. Que isso, né, gente? É muita medalha. Mas estamos na luta, né? Estamos na Amém. luta, estamos caminhando. O que nós queremos destacar nesse bate-papo, além da quantidade de medalhas, né? Não só a questão das medalhas, mas a questão do comportamento de certos atletas dessa Olimpíada. Atletas brasileiros e até de outras nacionalidades. A gente vem acompanhando desde o início das transmissões algumas situações que vêm acontecendo e relacionadas a atletas cristãos. Atletas brasileiros e até de outras nacionalidades que estão tendo algum tipo de problema em demonstrar a sua fé. O mundo fala muito hoje de intolerância religiosa, intolerância de várias formas. Mas o que nós queremos destacar aqui nesse bate-papo é sobre a questão dos atletas cristãos e o que eles têm enfrentado. Além dos atletas brasileiros, né, nós estamos tendo problemas também com atletas israelenses, por exemplo, que a França tem lá, hoje é um país que tem muitas reservas quanto aos judeus. E eles estão sendo proibidos de participar de algumas cerimônias, de algumas festividades, de frequentar certos lugares. Passando até por vaias dentro da arena, né? Quando eles competem, às vezes ganham, as pessoas na plateia vaiam eles. É mesmo, estão Eles vaiando os atletas. Estão sofrendo muita destilação de ódio pra cima deles. É mesmo. Gente, é interessante que, como cristãos, né, a Bíblia, que é nosso manual de fé e prática, Jesus vai dizendo que no fim dos tempos, o amor de muita gente ia esfriar. No fim dos tempos, o amor e o cuidado entre as pessoas ia esfriar. Jesus vai dizer até que no fim dos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos para não querer ouvir a palavra de Deus. A questão da parábola das noivas, das virgens, a gente fica aí imaginando que só é uma questão do arrebatamento. Mas o que a gente está vendo é isso, são pessoas que estão indo para a Olimpíada e estão posicionadas. Olha, eu estou aguardando Jesus voltar e eu vou continuar aguardando Jesus voltar. E nada pode mudar isso, nada pode mudar a minha fé. A gente viu até uma demonstração assim da Raíssa Leal, nossa fadinha, medalhista de prata em Tóquio e nessas Olimpíadas medalhista de bronze. Ela, durante a sua volta, acho que foi a primeira volta, quando ela estava classificando a bateria dela,
ela fez o mesmo sinal de Libras que o Pedro, jogador do Flamengo, ele costuma fazer, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela fez em Libras e aí, logo depois disso, fechou a competição de skate, ganhou a medalha de bronze, só que aí ela caiu na internet, porque essas Olimpíadas, né, como a gente sabe, estão proibidas toda e qualquer manifestação sobre toda e qualquer tipo de religião, está proibido. E assim, ela surgiu a notícia, né, de que ela tomaria uma advertência, que ela tomaria uma punição por causa disso, talvez até perder a medalha dela. E aí ela disse que não ligava se perdia a medalha, que o importante era que ela mostrasse aquilo porque ela é cristã e todas as competições ela faz essa mesma coisa. E assim, foi uma coisa muito bonita, né, porque foi como você falou. São pessoas que não têm medo. Eu posso perder minha medalha olímpica, mas eu não ligo, porque eu estou demonstrando a minha fé. Interessante que linguagem de sinais, ela não é universal. É como português e inglês. Por isso se chama linguagem brasileira de sinais. Os sinais não são os mesmos sinais que compõem a linguagem de surdos nos Estados Unidos, na França ou em qualquer outro lugar. Então, se a atleta brasileira chegou na competição e realizou sinais dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso só faz sentido para nós brasileiros. Então, assim, é a mesma coisa que alguém chegar de um outro país, de uma outra nacionalidade e falar alguma coisa na linguagem dele, que só vai saber o que está sendo falado quem entende aquela linguagem, para que a gente possa perceber o nível do que os nossos atletas estão enfrentando, porque nem na sua própria linguagem eles podem se expressar. Interessante que em Atos 2, Júlia, você vai ver o quê? Que os discípulos, quando recebem o Espírito Santo, eles estavam falando nas suas próprias línguas. Eles não estavam falando em outras línguas. Mas o que acontece lá em Atos 2? Eles olham para os discípulos, eles acompanham aquele momento onde os discípulos estão falando em outras línguas, mas que na verdade para o discípulo ele está falando na linguagem dele. E aí, o que a gente está vendo agora? Exatamente uma atleta que ao vencer uma competição, ela agora fala na sua própria língua. Mas o interessante é que acontece, Júlia, todos ficam sabendo na sua própria língua o que ela estava falando. E Pedro, quando vai explicar o que estava acontecendo ali na descida do Espírito Santo, Pedro vai dizer o quê? Varões, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão presenciando é o cumprimento de uma promessa. E vocês estão ouvindo nas suas próprias línguas o quê? Falar das maravilhas de Deus. Então, eu creio que o que a Fadinha provocou nessa Olimpíada foi exatamente uma reprise, né, de um Atos 2 muito louco, que ela fala na sua própria língua, mas o mundo inteiro ouve nas suas próprias línguas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito legal. Eu achei isso interessantíssimo. Foi muito legal, foi interessante, foi muito lindo. A gente teve vários momentos bonitos assim no começo das Olimpíadas, até mesmo no judô. Foi um momento muito lindo, foi uma coisa muito bonita. O que não faltou nessas Olimpíadas foi um momento bonito, assim. Um que a gente viu foi quando a nossa brasileira, medalhista de bronze, Larissa Pimenta, venceu a italiana Odete. E assim, a Odete conheceu Jesus através da Larissa. É mesmo? Sim, foi um momento muito lindo ali. Ela falou depois nas entrevistas, porque todo mundo ficou curioso, né? E quando ela ganhou, ela caiu de joelho no chão e ficou ali naquele momento chorando. E a Odete foi lá, abraçou ela, consolou ela e falou com ela. E tipo assim, ela falou de um jeito que a gente que é brasileiro, né? Aquela nossa curiosidade, a gente ficou... Falou com você, o que ela tá falando? Conta pra gente. Vamos, joga pra gente. Dá um papo aí, conta. Papo,
E ela falou, vocês estão curiosos, né? Naquele momento ali, da Odete veio me consolar. Ela veio falar pra gente dar glória, porque tem que levantar e dar glória a Deus, porque toda honra e toda glória é dada a Ele. E a Odete conheceu Jesus através de mim, eu apresentei Jesus pra ela, e ela se converteu, bonito. E há pouco tempo nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre dar honra e glória. E aí, quando eu caí de joelho, ela veio me consolar e falou que eu tinha que levantar porque eu tinha que dar glória a Deus. E assim... Glória a Deus! Coisa incrível que a gente viu, que é uma pessoa que professa sua fé sem medo, entendeu? E esse ato da Odete foi uma coisa muito bonita, porque a gente tem que se abraçar uns aos outros, né? E toda honra, toda glória seja dada a Deus, em nome de Jesus. E, gente, isso é incrível, isso é incrível. Eu acho que assim, o interessante que eu percebo nessa Olimpíada é que todas essas demonstrações sempre aconteceram. Todos os atletas, tanto brasileiros quanto de outras nacionalidades, sempre professaram a sua fé ao momento da conquista de uma medalha. Então, sempre foi comum, não importa a religião do atleta, essas demonstrações de gratidão ligadas à sua religião sempre existiram. A questão é que dessa vez está acontecendo algum tipo de proibição. Eu acho interessante é que a perseguição nunca parou a igreja. Jamais. A gente canta isso nos louvores. E é uma realidade, sempre foi. A perseguição, ela impulsiona a igreja. Então, toda vez que alguém se levantar para querer perseguir ou impedir ou parar a igreja, isso sempre vai ter o efeito contrário. Então, quanto mais os cristãos fugiam de Jerusalém por conta da perseguição, da turma de Roma e tudo mais, quanto mais eles fugiam, mais o evangelho ia sendo pregado. Por quê? Porque eles aprenderam a pregar no caminho. Acho interessante quando Jesus diz no id, né? Portanto, id, pregar o evangelho a toda a criatura. E o id, a gente sempre aprendeu que o correto não é id, mas é indo. Ou seja, falem de Jesus por todos os lugares que você passar. E o pódio de uma Olimpíada é um bom lugar para falar de Jesus. O tatame de uma competição olímpica é um excelente lugar para dar testemunho de Jesus. Um campo de futebol, uma piscina, ou seja a modalidade esportiva que for, é sempre um bom lugar para falar de Jesus. Interessante é isso, essas demonstrações sempre aconteceram. Só que ninguém deu ibope para isso. Todo mundo chegava, ganhava sua medalha, agradecia, fazia, né, sinal da cruz, seja lá o que fosse, né, sua demonstração em libras ou não. E ninguém nunca percebeu, isso sempre foi calado, sempre foi velado. E agora está explícito, tanto a proibição quanto a demonstração. Então, a cada demonstração, isso ganha uma proporção muito maior. Como você mesmo fala aí do Medina, né? A façanha que esse cara fez, né? Foi incrível, foi assim uma coisa fora do comum. E mais incrível ainda, o fotógrafo conseguiu dar o clique perfeito na hora. Não é possível. Gente, aquele fotógrafo, eu não imagino o pulo que ele deve ter dado quando ele viu a foto, cara. Assim, a onda é aquela, o momento é esse, eu vou dar esse eu vou fazer agora. Assim. Não é possível, Gente, possível. Se eu fosse ele, eu saia berrando pra todo mundo, entendeu? Eu botava assim na minha testa. Eu acho que vai ser a foto do ano, né? A foto da vida dele. Vai ser a foto, olha, talvez a foto da Olimpíada seja essa foto. A capa da foto, quando a Olimpíada terminava, essa foto do Medina. Foi incrível. E assim, o Medina, ele é cristão e ele sempre procura mostrar isso. E nessa foto a gente vê ele levantando a mão, apontando pra cima. E como ele já tinha pedido 10 para os jurados, depois da onda dele, todo mundo pensou o quê? Primeiro lugar, eu sou o primeiro, eu sou o número 1. Muitas entrevistas pra fora, né, que pessoas falaram nas notícias, nas reportagens, falaram, ele tem um jeito de se achar o número 1, que não sei o quê. Só que aí depois a gente foi ver que na verdade o Medina estava apontando pro alto, ele estava apontando para Deus, ele estava glorificando a Deus naquele momento.
E ele ainda postou a foto no Instagram dele, se vocês forem lá procurar, vocês vão ver, ele colocou lá no Instagram dele com a legenda. Tudo posso naquele que me fortalece, ele ainda colocou referência, ele colocou Filipenses 1:4, se eu não me engano. Você tá vendo aí agora na tela aí do vídeo, você tá vendo a foto aí, enquanto a Júlia tá falando. E assim, foi uma coisa muito incrível, porque foi uma demonstração muito aberta da fé dele. E não foi só a única coisa, se você olhar no Instagram dele, durante todas essas Olimpíadas, ele tem professado a fé dele em todas as fotos. A última que a gente teve agora, dele em Teahupo, né? Agora ele já tá em Paris, antes ele estava no Tahiti, porque não tinha condições de fazer na França, em Paris, então eles foram para uma ilha, uma Polinésia francesa ali, que foi o Tahiti, e eles foram para Teahupo, e lá a última foto que a gente tem dele em Teahupo tem a legenda com Josué 1, né? E outras fotos também, que ele diz que Deus está no comando, toda a honra seja dada a ele, obrigada meu Deus, e essa coisa muito linda. E não só ele também, mas a gente teve a nossa surfista feminina também, a Tati Weston Webb, que a gente fica, nossa, ela é brasileira? Ela é brasileira, gente, ela é gaúcha, de Porto Alegre. É só o sobrenome que é gringo. Porque ela foi muito pequena lá para os Estados Unidos, assim, uma fofa, uma linda, sabe? Que quando saiu do mar, recebeu a medalha dela de prata, na medalhista de prata, ela foi lá e falou, olha, eu tenho a agradecer a Deus, e eu digo pra vocês espalharem o amor e tal, e agradecer a Deus, porque é o principal, né, gente? A gente tem que agradecer a Deus por tudo. A gente também teve essa demonstração da Rebeca Andrade, nossa medalhista de ouro também. Eita, coisa linda, medalhista, né? De ouro, de bronze, de prata, ela conseguiu várias medalhas. E o suspense que ela fez a apresentação, ainda tinha um monte de gente depois dela. Foi uma loucura, e depois dela ainda era Simone Biles, a competidora mais forte de todas, porque é uma coisa assim que a gente fica, né? Porque a gente já não tem mais esperança na ginástica, que a gente já sabe que é a medalha dela. A gente tava ali. Eu sei que como crente, assim, que ninguém escute a gente. Eu sei que como crente a gente não pode torcer pra ninguém contra, né? A gente não pode torcer pra ninguém cair. Não, mas vai que, né? Vai que escorrega. Aquela coisa, né? Senhor, derruba ela, mas derruba com carinho. Vai que o anjo sopra ali a asa ali. Vamos fazer um vento, vamos, Senhor. Aquela coisa, e olha, eu vou te falar a verdade, porque eu não vou mentir, eu tenho que ser sincera. Eu comemorei pra caramba quando eu vi que o pé dela foi pra fora da arena 2 vezes. Eu acho que todo mundo. Foi uma gritada que eu fiquei, meu Deus, ela fez o fora, a Rebeca tem mais chance. E a Rebeca fez uma apresentação praticamente perfeita, cravando todos os saltos, todos os movimentos feitos com exatidão, foi uma coisa muito linda. Quando a gente viu que ela ganhou medalha de ouro, foi aquela coisa maravilhosa, foi uma coisa muito linda. Que a Simone foi lá, abraçou ela. E a gente tem a nossa foto do pódio também, dela com a Simone e a outra americana também. Que é uma foto muito bonita, que é ela assim, apontando pro alto e as outras reverenciando ela assim, numa brincadeira. E assim, foi uma coisa muito linda, e nos agradecimentos dela, ela falou o principal que era agradecer a Deus, até cantou um trecho de um louvor na entrevista dela. Tá ficando ousado, Muito bonitinha ela também falando que a medalha de ouro pode, né? Medalha de ouro pode. Medalha de ouro. Muito bonitinho também ela falando que a moça perguntou pra ela, né? Você tava pensando o quê quando você foi dar aquele salto da medalha, né? Que não sei o quê. Ela, não tava pensando nada não, tava pensando nas receitas que eu ia fazer quando chegasse em casa. Brasileira, né? Gente como a gente, ela representando o brasileiro ali, que a gente não pensa em nada, a gente só pensa o quê? Comida quando chegar em casa, com certeza. Aquela coisa, um maná. Com certeza. Chegar em casa, comidinha, ou fazer uma receita quando chegar em casa. Ela falou que viu as receitas do TikTok e tava ansiosa pra chegar pra gente. Coisa linda. Eu fiquei impressionado também que a Rebeca competiu com vários adolescentes, né? Meninas de 16, 15 anos e estavam lá competindo junto com ela. E a Rebeca já com 25, né? Sim, é igual a Raíssa Leal. Quando a gente vê ela só tem 16 anos e já é medalhista de prata. Na primeira Olimpíada, na estreia do esporte, né? Porque o skate estreou nas Olimpíadas de Tóquio. Ali naquela estreia, ela já ganhou a medalha de prata com os seus 12 anos. Com seus 12 anos, ela conseguiu conquistar uma medalha de prata. Uma coisa que muita gente lá pros seus 20 ainda tenta hoje.
E foi uma coisa muito linda, tanto nas Olimpíadas de Tóquio quanto agora. A gente vê que o skate feminino é garantido por sua maioria de crianças também. Tanto que a gente vê a diferença do skate masculino pro feminino, que a gente vê que o masculino é tudo homem, velho, parrudo, de barba. E a gente vai ver as crianças tudo com 13, 12 lá no skate feminino, que a gente fica... Gente, essas crianças estão tomando conta do lugar. Isso só reflete o chamado para essa nova geração, né? Para essa garotada, para o adolescente, que às vezes a gente acha que só atrapalha, que às vezes só cria problema, pessoas criticam muito, mas não percebem que existe uma força na adolescência, existe uma força na juventude e que isso tem sido visto nos pódios, né? Pela garotada que tem subido, tem vencido, e isso tem sido muito legal. Mas falando de proibição, não para por aí. A gente ainda teve outros atletas, né? Outras situações. O que você tem a completar aí, Júlia, sobre isso? Eu tenho a completar mais algumas situações. Uma que tá fresquinha, que eu já vou me adiantar porque eu fiquei animada, que eu vi. É mesmo? Que é uma menina da ginástica rítmica, Vitória Borges, nossa querida, nossa menina de ouro, né? Que a gente diz menina de ouro, mas infelizmente ela não ganhou medalha nem nada, tadinha, ela se machucou, teve uma lesão na panturrilha, mas mesmo assim ela foi lá, se sacrificou, tentou fazer a performance dela, mas infelizmente isso acabou afetando, a lesão acabou afetando, né? Mas ainda assim ela foi lá e tentou, depois que ela saiu chorando copiosamente, chorando muito, foi acolhida pela equipe. E algumas câmeras pegaram que ela estava falando em línguas quando ela saiu. Que isso! E ela começou a orar ali pra Deus. Que momento de dor, entregando né? a Deus aquele momento, né? E foi uma coisa muito bonita, uma coisa muito linda. E eu fiquei muito triste porque ela se machucou, tadinha. Porque ela estava muito feliz, animada. Mas ainda assim foi uma demonstração de força, né? É a força Sim. do brasileiro, a gente é muito forte. Sim, e também é interessante ressaltar, assim como Medina, que faz aquele movimento, né, onde na onda, onde o repórter estava ali, o fotógrafo estava ali e registrou, a Vitória Borges está agora, nesse momento se machucou, agora tem um repórter ali, né, dando um close, só que ele não fazia ideia do que ele estava gravando. E o que ele estava gravando, na verdade, era o momento onde uma menina é tomada pelo Espírito Santo de Deus e começa a clamar em línguas numa arena olímpica, né? E apresenta ao Senhor como uma oferta de sacrifício, né, naquele lugar. A gente também teve um momento muito bonito também, que a nossa querida Thaísa, essa ciborgue mulher linda, alta, gigante, aquela menina, gente. Como ela é Só tem gigante. gente grande na gente. Meu Deus, eu me sinto uma anãzinha quando eu vejo a altura dela, gente. Mas enfim, ela nos deu a dica, o segredo do time de vôlei pra vitória, né? Que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. E foi o que a Vitória fez, ela tomou cuidado naquele momento e entregou aquele momento de dor pra Deus. A Thaís, ela disse que o time de vôlei, eles têm um segredo. Que o segredo é tomar muito cuidado com o que você fala. Tomar muito cuidado com a palavra. Ela falou, né, que aprendeu isso com a Bíblia e que se você olhar a Bíblia, você consegue ver que a gente entende que a palavra tem poder, através de vários versículos. Ela falou que no time de vôlei elas tomam muito cuidado com o que elas falam, porque a palavra tem poder. Exatamente. E é muito importante isso. Às vezes, uma pessoa que tenha acordado, né, num dia mal, basta uma pessoa que teve um sonho, que ela acha que aquilo é um sinal, um pressentimento, e ela pode falar alguma coisa que venha minar a coragem e a determinação do time. Então é muito importante isso. E o que mais que você tem aí sobre Olimpíada pra gente... Pra fechar aqui esse momento, Eita, né? Deus. Eu tenho um momento muito lindo que foi o momento onde os jogadores do FIDE cantaram o seu hino nacional. O hino nacional do FIDE é a adaptação de um hino da harpa cristã. O hino 212. Isso, é uma adaptação. E se você pode pesquisar sobre o hino, você pode pesquisar a letra do hino, dá até pra colocar na tela também. Vamos pra todo mundo colocar aí pra ver. você ver aí, pra você estar acompanhando aí. Dá uma olhada, porque a letra fala sobre Deus
E fala muito bem sobre Deus, entrega a nação na mão dele, que ele nos vê. E é uma coisa muito linda, e foi um momento muito lindo deles cantando e declarando o hino nacional deles. Foi uma coisa, ó, muito linda. Os guerreiros se preparam para a grande luta. E esse guerreiro se prepara para a grande luta é o que a gente tem visto nas Olimpíadas, né? Porque Verdade. tem sido uma luta, ainda mais que, vamos falar aqui, né? Só entre nós, que ninguém veja nada. A gente tá sendo muito assaltado nessas Olimpíadas, tá? Essa é a Mas não tem polícia lá, não. Estão roubando muito nossos pontos. Cadê As pickpockets estão pegando nossos pontinhos. Cadê o VAR? O VAR subiu. Da última vez a gente teve o quê? 16 minutos de acréscimo no jogo. E o VAR? O que fizeram com o VAR? Esse VAR tem que... Alguém acorda, tá dormindo. Só pode. E tem sido uma luta, mas a gente tá vencendo. Vamos continuar na luta. Amém. Eu quero concluir aí esse nosso vídeo, partir para a conclusão, dizendo que o que nós estamos presenciando nesse tempo, Júlia, é o que Jesus espera de nós. E eu quero agora partir para a conclusão desse nosso vídeo, que eu acho, desse nosso primeiro vídeo, né, sobre a Olimpíada, sobre os esportes, sobre o que está acontecendo no mundo. Eu espero, Júlia, que a gente tenha outros encontros aqui para poder conversar com os nossos seguidores, pessoal de casa. Mas eu quero finalizar esse vídeo, dizendo para você de casa que Jesus, em Lucas 9:26, ele vai dizendo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. Talvez hoje muitas pessoas estejam tentando calar a tua voz. As pessoas estejam tentando fazer com que você não expresse a sua fé. Mas Jesus vai dizer que qualquer um que se envergonhar, que negar a sua fé, então naquele dia em que Jesus vier em glória, ele também se envergonhará de qualquer um que tenha deixado de expressar a sua fé num momento como esse. Então, que você possa entender. Será cada vez mais complicado, o mundo vai fazer pressão, o mundo vai tentar fazer várias movimentações e articulações para que a gente não expresse a nossa fé. Mas o nosso compromisso é com Jesus. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores do mal nas regiões celestiais. Então, querido, entenda, você é um embaixador de Cristo. Se você está nos ouvindo, nos acompanhando, a Bíblia diz que toda a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. E eu achei incrível a atitude da Raíssa Leal, que me trouxe à memória o Atos 2, né, a descida do Espírito Santo. Eram homens que falavam na sua língua e todos ouviam falar nas suas línguas das maravilhas de Deus. E a Raíssa falou na linguagem brasileira de sinais, ou seja, só os surdos brasileiros reconheceriam aqueles sinais. E o mundo inteiro descobriu o que a fadinha estava falando, as maravilhas de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te abençoado. Se você gostou, se esse vídeo te abençoou, eu peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque nós precisamos nos manifestar nesse tempo. Dizer, eu sou de Jesus sim, e eu serei de Jesus sempre. Essa é a nossa palavra nesse vídeo. Fala aí, Júlia, o que você tem aí a completar? Eu tenho a completar que a gente tem que manter a nossa fé, seguir os exemplos desses atletas, né? E que mantemos nossa força, porque a gente não pode negar nossa fé de jeito nenhum. Porque no dia que a gente negar nossa fé, ele vai negar a gente também. E eu creio que ninguém quer ouvir: aparta de mim que eu não te conheço. Meu maior medo. Eu quero vir de bendito de meu Pai, é isso aí. Amém. Então nós vamos terminando esse vídeo. Espero que ele tenha te abençoado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal
e ativar aí as notificações, marca o gostei também, compartilha, faz o pacote completo. Então nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, Deus te abençoe, tchau, tchau, valeu!